Deus é bom, amém, irmãos? Que coisa boa ver você aqui nessa manhã. Coisa muito boa é nós podermos congregar e adorar ao Senhor juntos, amém? Aleluia. Antes de mais nada, eu queria saber se tiver mais algum adolescente aí, eu queria te encorajar a ir lá para a sala dos adolescentes, que lá vai ter um culto especial para você lá e tá tudo certo. Amém? O tema da ministração de hoje é 2 povos, um reino. Aleluia. Esse foi o projeto missionário, o nome do projeto missionário que eu e Lisiane viemos aqui para Portugal. 2 povos, um reino. Agora nós já não somos mais 2 povos aqui, nós já somos diversos povos aqui. Graças a Deus, nós somos portugueses, somos brasileiros, somos angolanos, somos moçambicanos, somos venezuelanos. Amém, irmãos? Deus é bom, aleluia, glória a Deus por isso. E vai chegar mais gente aí de outros lugares, somos americanos, temos também, Deus é bom, aleluia, aleluia. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 4. Você pode dizer comigo assim: 2 povos, um reino. Aleluia. João capítulo de número 4. A palavra de Deus diz assim: João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus para a gente compreender bem o que esse texto de João capítulo 4 está a nos ensinar. Amém? Se tiver jeito de melhorar um pouquinho o som para mim, porque está dando um eco aqui. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra, desde a antiga aliança para a nova aliança, e hoje em dia também percebemos assim, sempre houve conflitos, confusões nas relações interpessoais, e não é diferente nos dias de hoje. Sempre houve conflitos. Vocês estão comigo? Aqui nessa passagem nós vamos ver ao longo desse estudo, dessa ministração hoje, que havia um conflito nas relações interpessoais entre 2 povos. Entre, na verdade, 2 irmãos. Vocês estão comigo, pessoal? Olha só, se com 2 irmãos havia conflito, imagina entre povos diferentes. Imagina entre nações diferentes. E nós vemos ao longo do Antigo Testamento, e nós vamos chegar num bom termo, no Antigo Testamento nós vemos diversos conflitos ali, situações que poderiam ser resolvidas de uma forma mais tranquila, mais pacífica, não foi levada a bom termo e acabou gerando outros conflitos. E aqui, especificamente a respeito desse conflito que nós vamos ver aqui hoje, um conflito de relações aqui, estremeceu-se a relação entre um mesmo povo, samaritanos e os judeus.
mas é bom que seja assim? Claro que não. O fato é que Jesus ele veio para acabar com conflitos, para interromper os diversos conflitos e nos ensinar, instruir a vivermos uma vida sem necessariamente haver conflitos. Amém, irmãos? Se possível, tenhais paz para com todos. Amém, irmãos? Mas é necessário que eu e você busquemos uma relação interpessoal de bom trato com todos. Eu sei que às vezes vai ser complicado. E às vezes a pessoa pode pegar e olhar para mim e não ir com a minha cara e está tudo certo. Ou eu olhar para a pessoa, para uma outra pessoa e não me identificar com ela. Mas é importante, irmãos, que a gente não faça pré-julgamentos. Ou não nos tornemos senhor do saber sem antes saber de nada. Porque o que mais a gente vê estremecer relações são julgamentos feitos por pessoas que não têm o conhecimento dos fatos. E isso traz inimizade no meio familiar. Sim ou não? Ah, mas você prefere o filho A ao filho B. Ô, irmão. Nem sempre. Às vezes o filho A, ele acaba se aproximando mais do pai e da mãe. Quem tem 2 filhos aqui sabe muito bem disso. Mas necessariamente o pai não prefere o filho A ou o filho B. Mas isso pode começar a gerar dentro do seio familiar rupturas de relacionamento. E não é esse o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que haja unidade na família, que haja unidade na sociedade, que nós possamos ter paz no nosso meio, na igreja. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus, então, por isso. Então, você pega aí agora, deixa eu pedir ali para você entender esse trajeto que Jesus fez, saindo da Judeia e indo para Samaria. Você pode colocar esse mapa aí para mim, por favor? Tem um mapa aí para colocar para mim? Tem? Já está, tá. Está dando para visualizar aí? Tem como apagar essa luz aqui um pouquinho da frente? Para mim? Melhorou, obrigado. Olha só, você vê Jesus aqui nessa região da Judeia. E ele tinha que ir para a Galileia. Mas nesse caminho, nesse trajeto, ele tinha que obrigatoriamente passar por Samaria. Diga comigo, Samaria. Ele tinha que sair da Judeia, ir para a Galileia, mas tinha que passar por Samaria. Irmãos, obrigado lá. O pessoal pode acender lá, por favor. O fato de Jesus ter passado por esse trajeto, irmãos, não é à toa. E está aí na palavra de Deus, não é por qualquer motivo. É importante que a gente compreenda isso. É importante que eu e você percebamos que no caminho, no trajeto da nossa vida, nós possamos encontrar pessoas que nós não tenhamos bons relacionamentos. Vai haver crise, querido, no meio conjugal. Vai haver crise, vai haver dias que você vai olhar assim e falar assim, eu quero ir embora dessa casa. Quem é casado aqui, que nunca desejou ir embora, só se for o seu Carlos e a Nazaré, que estão casados há 1 ano só. Mas quando você completa 31 anos de casado, irmãos, com certeza teve dias que você desejou dar tchau.
É hora de ir embora. Mas a gente vai embora? Não. Por que nós não vamos embora? Nós não vamos embora porque nós acreditamos no relacionamento, queridos. Conflitos vão existir. Se Jesus tivesse passado por aquela terra, encontrado com a pessoa que ele vai encontrar, e nós vamos ver isso aqui mais para frente, e simplesmente tivesse seguido o seu próprio caminho, querido, nós não teríamos esse ensinamento que ele traz aqui hoje da palavra de Deus, de perdão, de dar mais uma chance, de caminhar mais uma milha. Ele ia para Galileia, não era o propósito primário dele parar em Samaria, não era, ele estava indo da Judeia para Galileia. Vou lá para Galileia que eu vou esfriar um pouco minha cabeça, esse povo daqui está perturbando muito as minhas ideias, está me perturbando demais, eu vou lá para Galileia um pouco, descansar um pouco lá, na beira do mar da Galileia, oh aleluia. E no caminho ele se depara em Samaria, com sede. Seus discípulos foram até a vila, e ele está lá à beira de um poço, e ele encontra-se agora com uma mulher samaritana. E aí vem o diálogo que talvez você já conheça, de Jesus com aquela mulher samaritana, que se identifica e diz: olha, como você, sendo homem, judeu, pede água a mim, mulher samaritana? Veja bem, Jesus ele quebra diversos conceitos aqui. Homem conversar com mulher naquela cultura não podia. Um judeu conversar com uma pessoa samaritana não podia. Por quê? Porque havia um conflito com os samaritanos, entre os judeus. Judeus samaritanos, mesmo povo de Israel. Porém, um era de Samaria, o outro era lá de Judá. Eu vou te mostrar por que aconteceu isso. Coloque para mim o segundo mapa aí, por gentileza. E pode apagar a luz lá para mim novamente, por gentileza. Olha só, aqui é a terra de Israel e a distribuição das tribos de Israel. E eu quero que você compreenda isso para que nós cheguemos lá em Jesus. Vocês estão comigo? Olha só. Êxodo capítulo 1, verso 2, a palavra de Deus diz a respeito dessas tribos, fala de Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Esses são filhos de quem? Quem sabe me dizer? Não, um de cada vez, senão dá tumulto, não vou compreender. De quem? De Jacó. Jacó, que o nome dele foi mudado para Israel. Então, essas tribos, na verdade, são dos filhos de Jacó, que é dos filhos de Israel. Todas essas tribos aí que você está vendo aí no mapa, são as tribos que foram distribuídas depois de Moisés ali, quando Moisés deu a ordem para Josué, distribuir as terras quando eles passassem pelo Rio Jordão. Vocês estão comigo? Pronto. Agora, é interessante que você viu aí nessa lista que eu citei aí, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Quantos são? Quantos? Não estou ouvindo. Não, eu falei aqui quantos? 11. Fala comigo, 11. Então está faltando uma tribo. Sim ou não? Qual tribo que está faltando?
Tempo. Vamos lá, eu vou ajudar você. Glória a Deus, porque eu estudei e você não estudou, né? É isso aqui. Então, vamos lá, eu vou te ajudar. Glória a Deus. Faltam 2. Espera aí, 11 mais 2 são 13. Também vou te ajudar. Falta o nome do filho José. José foi aquele que foi levado para o Egito. Sim ou não? Pois bem, José foi retirado da herança e foi dado aos 2 filhos de José, foi dado a parte na herança, que são Manassés e Benjamim. Estão comigo? Então nós temos aí 13 agora. Complicou tudo agora. Não falou que era 12 tribos? Tinha 11, agora você falou que é mais 2, agora nós temos 13 tribos. Nós vamos chegar lá também. Glória a Deus. Em Números 18, versículo 21, diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da terra da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E aí, queridos, ele vem e tira Levi, e Levi passa a não ter possessão de terra. Por quê? Porque os levitas seriam aqueles que iriam servir no templo. Vocês estão comigo? Então eles habitariam entre todas as tribos de Israel. Então nós tínhamos 13, tira-se Levi, ficam 12. Então o mapa sumiu aqui um pouquinho, mas ali no mapa você vai perceber que são 12. No mapa vocês vão perceber, no segundo mapa, vocês vão perceber que são 12 tribos enumeradas, incluindo Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José, mas você não vai achar Levi aqui, por esse motivo. Amém? Fala assim, eu estou aprendendo. Glória a Deus. Mas a gente pega e ouve dizer muitas vezes a respeito de a tribo de Israel e a tribo de Judá. Sim ou não? O reino do norte e o reino do sul. Sim ou não? Como é que se deu isso? Eu vou explicar também. Você pode abrir comigo em 1 Reis capítulo 11? Primeira Reis, capítulo 11, verso 30. Diz assim: Aías pegou na capa que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Uma profecia estava sendo declarada aqui, irmãos, que havia uma única nação, todas as tribos juntas, todos os povos juntos. E aí vem Aías, um profeta, e fala assim: olha, vou rasgar. Assim como eu rasguei esse manto, eu vou rasgar as 12 tribos, vou separar as 12 tribos, você vai ficar com 10. E haverá 2 tribos, uma de Judá, mas eu vou dar a eles que fiquem mais uma, para que ele não fique só. Deus é cuidadoso. Fala assim comigo: Deus é cuidadoso.
Amém, irmãos? Então eles pegam agora, e há uma profecia. Agora, já no capítulo 1 Reis, capítulo 12, versículo 16, diz assim: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Aqui há uma ruptura. Jeroboão com o rei que sucedeu Salomão. O que aconteceu? Salomão morre e o seu filho assume o lugar. E aí ele pega o rei e vai consultar os seus conselheiros. E os conselheiros dele, os mais velhos, mais experimentados, que estavam desde a época de Salomão, aconselharam ele: olha, tira o peso, tira os impostos, tira o fardo de cima do restante do povo. E o que ele fez? Ele não gostou daquele conselho. Aí foi para os outros conselheiros mais jovens. E os conselheiros mais jovens falaram assim: aumenta a carga, aumenta a opressão. E aí ele fala assim: olha, não só vocês vão ter que fazer o serviço que vocês fazem, pagar o que vocês pagam, mas agora vão ter que fazer isso mais ainda, porque eu vou aumentar a pressão sobre vocês. E aí Jeroboão vira e fala assim: não dá mais para nós. Fica você com o seu povo, e nós vamos embora para o nosso lugar. Então, as 10 tribos passaram a viver com o reinado de Jeroboão, enquanto as 2 tribos com o reinado de Roboão. Amém, irmãos? Separação. Cadê a outra? Aqui. Aqui nós observamos aqui, olha, as 10 tribos do norte, onde a capital passou a ser Samaria mais para frente, e as 2 tribos do sul, onde a capital era Jerusalém, Judá e Efraim. Vocês estão comigo? Pronto. Então vocês viram aí agora por que tem essa divisão de 2 tribos. Amém? Glória a Deus. Ora, abre lá em 2 Reis 17, 24. Quando Deus mandou Josué tomar posse da terra prometida, que é essa terra toda que vocês viram aí, ele deu uma ordem para o povo: não se misture a outros povos. Sim ou não? Lembram disso? Não se misture a outros povos. E aí, ele atravessa o Jordão, e ali eles começam a viver ali, e chega nesse 2 Reis, capítulo 17, verso 24, que diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Ora, aqui começa a gerar o conflito. Já havia uma animosidade entre os 2 povos por causa da separação das tribos. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Mas agora, as tribos de Samaria, o reino do norte, o reino chamado Reino de Israel, passou a aceitar os povos pagãos no seu meio e começaram a conviver com eles e se misturarem, a ponto deles terem práticas com outros deuses. Percebe, irmão? Vocês estão comigo aqui nessa manhã?
eles começam a se misturar, e por misturar a cultura e a idolatria daquele povo com o povo de Israel passa a ser um povo idólatra, com práticas idólatras. Enquanto as tribos do reino de Judá permaneceram durante a maior parte do seu tempo íntegras. Amém? Glória a Deus. Uma curiosidade para você, só para você saber. Alguém sabe dizer por que Jesus é chamado leão da tribo de Judá? Não? Jesus é chamado do leão da tribo de Judá porque as 12 tribos, quando estavam no deserto, cada tribo, ela levava na sua frente um estandarte, ou seja, uma bandeira. Ok? E acredita-se, não está na Bíblia, acredita-se por causa dos estudos que são fidedignos do judaísmo, que uma das bandeiras, a bandeira da tribo de Judá, era representada por um leão. Por quê? Porque lá em Números capítulo 2, versículo 17, fala assim: então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Amém? E aí fala assim: acredita-se que o estandarte de Judá ser o leão devido à profecia de Jacó, que foi dada sobre os filhos dele, que diz lá em Gênesis 49, versículo 8, que diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Então, por causa dessa profecia, os rabinos, estudiosos do povo de Israel, acreditam que esse estandarte de Judá era o estandarte de um leão, ok? E isso faz sentido porque Jesus ele se tornou o leão da tribo de Judá. Aleluia! Jesus ele veio como cordeiro, querido, de Deus, mas quando ele voltar, ele volta como leão da tribo de Judá. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a curiosidade para você. Mas vamos continuar aqui. No versículo, lá voltando agora em João capítulo 4, eu separei aqui alguns versículos interessantes para a gente analisar aqui a respeito dessa relação entre o povo chamado povo judeu e o povo de Samaria. Versículo 9 do capítulo 4. Você achou? Diga amém. Diz assim, versículo 9 do capítulo 4 de João: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha aqui, presta atenção aqui para mim. Você viu disso tudo que eu apresentei para vocês até agora aqui. Um conflito, irmãos. E Jesus, quando ele se apresenta para alguém, ele já se apresenta, queridos, como solucionador de conflitos. Oi. Nós não podemos nos apresentar como geradores de conflitos, irmãos. Se eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu vou até ele e entre eu e ele resolvo. Ei, não está dizendo que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão.
Está dizendo, se eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim. Então, está me dizendo, está me ensinando que eu preciso ser um solucionador de conflitos. Amém, irmãos? E quando eu sou um solucionador de conflitos, eu não chego com o pé na porta, dizendo, você está falando de mim, você está me caluniando, você está levantando contra mim falso testemunho. Não, Jesus não chega aqui desse jeito. Jesus, ele não chega construindo torres, castelos, muralhas. Jesus chega estabelecendo pontes. Pontes. Diga comigo, pontes. Aleluia. Você é um fazedor de pontes, irmãos. Nós somos fazedores de pontes. Nós não estamos aqui no papel de julgar ninguém, mas no papel de nos aproximar e servir, procurar solucionar um conflito, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer coisa que a pessoa possa ter contra mim ou contra você, é um conflito na mente dessa pessoa. A pessoa não está com um conflito com você ou contra mim, porque ela não presta, não. Esquece isso, a pessoa simplesmente ela está com uma percepção equivocada dos fatos, provavelmente. E deixa eu te dizer uma coisa, não existe nada mais espiritual do que você chegar e pedir perdão primeiro. Amém, irmãos? Resolve o problema, irmãos. Não fica guardando as coisas para você, não. Não fica remoendo isso, gerando mágoas dentro de si. Não fica criando dentro de vocês um monstro que depois não terá solução mais. Parece aqueles filmes de... Como é que chama? Esqueci o nome do filme. Alien. Aqueles filmes de Alien que na hora que está lá no espaço, o bicho entra dentro da pessoa, cria-se um monstro e de repente aquele monstro sai de dentro da pessoa, buf! Deixa eu te dizer uma coisa. O monstro vai continuar vivo, mas você vai morrer. Porque, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa para você. Se você tiver com um problema, se você tiver com um problema contra quem quer que seja, uma mágoa, ou seja o que lá, se você pega e se alimenta disso, é como se você estivesse tomando veneno, esperando que o outro morresse. Deixa eu dizer uma coisa, quem vai morrer é você. Se liga, irmão, acorda, acaba com isso, aborta esse monstro que está dentro de você, chamado mágoa. Isso precisa acabar na sua vida, irmão. Glória a Deus. Fala assim, está falando comigo? Pode falar com vontade, porque se não for injeção para você, é vacina e está tudo certo. Amém, irmão? Eu sei que esse assunto, querido, não dá ibope. Mas é importante, querido, que no nosso meio, querido, na nossa igreja, nós cresçamos com uma igreja saudável. E uma igreja saudável passa por pessoas saudáveis que são curadas na sua área emocional. E não tem jeito de ser curado emocionalmente se você estiver mantendo um monstro dentro de você chamado mágoa, rancor, falta de perdão. Só lamento, irmãos. Só lamento. Eu quero muito te ajudar. Por isso eu estou trazendo essa palavra hoje para você poder meditar nessa palavra.
Glória a Deus. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Oi, presta atenção em mim agora. O que é dom de Deus? Dom é graça, é um favor, é um benefício. Se você se conhecesse o dom de Deus, ou seja, se você conhecesse o dom que Deus deu, aquele que Deus deu, a graça que Deus deu ao mundo, você lhe pediria: dá-me de beber, e ele te daria água viva. E essa mulher, ela simplesmente fala assim: opa, me fala onde é que eu vou lá agora. E Jesus vira e fala assim: está falando comigo? Oh, aleluia! Eu sou o dom de Deus. Jesus dizendo: eu sou o dom de Deus. Aleluia. Agora presta atenção, ele fala que se pedisse, ele daria água da vida. A água da vida, querido, Apocalipse narra um rio que sai do trono de Deus. Sim ou não? Lembram? Apocalipse narra um rio que sai do trono de Deus. E esse rio, ele vai trazendo de um lado e do outro, da margem desse rio, vai trazendo árvores e frutos em abundância. Está falando aqui de provisão. Tudo aquilo que você precisa, mulher, se você pedisse, eu te dou. Tudo que você precisa. E a água da vida também fala a respeito desse rio, fala que há uma árvore da vida que as suas folhas é para a cura das nações. Ei, se eu estou observando que uma pessoa tem algo contra mim, essa pessoa está precisando de cura. Jesus, ele está sendo aqui um construtor de pontes para que haja cura para aquela mulher. E justamente haja cura entre o povo judeu e o povo de Samaria. É como se estivéssemos aqui dizendo: eu estou providenciando cura para vocês e cura para vocês, para que vocês dois possam se misturar. Dois povos, um reino. O que importa, irmãos, é o reino de Deus, querido. Não é o meu reino, não é o seu reino. Nós não fomos chamados, querido, para construir os nossos feudos, os nossos próprios reinos. Nós fomos chamados para estabelecer um único reino, o reino do Senhor Jesus nessa terra. E nesse reino, querido, não importa quem leva o crédito, não importa quem vai dar o tapinha nas costas, querido. Enquanto eu estou aqui pregando, tem uma multidão de gente servindo, fazendo com que eu possa pregar, e você tem um bom ambiente para receber a palavra. Graças a Deus pelos diáconos que estão aqui de prontidão para poder auxiliar. Graças a Deus pela transmissão, pela comunicação que está ali me auxiliando. Graças a Deus pelo departamento infantil que está ali servindo, cuidando dos nossos filhos, para que nós pudéssemos receber a boa palavra do Senhor. Oh, aleluia! Não importa quem leva o crédito, irmãos. Não importa se sou eu que estou pregando hoje, ou se no outro domingo, ou se numa outra quarta-feira é outro pastor, é outro irmão. Não interessa.
O que interessa é que o reino está sendo estabelecido. Aleluia. E vamos todos crescer, irmãos. Vamos todos avançar. No versículo 23, o diálogo entre aquele homem, aquela mulher, chamada de mulher samaritana, com Jesus permanece. E no versículo 23, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no versículo 19, Jesus pega e mostra para aquela mulher, que aquela mulher, ela já tinha sido casada e agora ela já teve 5 maridos. E aquele que ela estava com ele não era dela, era de outra pessoa. Aquela mulher era uma mulher adúltera. Ela tinha que ser apedrejada, mas Jesus não cuida disso, querido. Jesus pega e apresenta para ela uma condição. E ela fala assim, olha, eu vejo que tu és profeta, versículo 19. E no versículo 20 ele fala assim, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, presta atenção nisso agora. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ei, deixa eu te dizer, aquela mulher não podia ir lá adorar em Jerusalém. O povo de Jerusalém não ia adorar em Samaria. Mas agora Jesus está falando assim, ei, acabou isso. Acabou essa história. Não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria. Chegou o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em qualquer lugar, em qualquer sítio. Por quê? Porque adorarão em espírito e não no local. Espírito está dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E porque Ele está dentro de nós, nós podemos adorá-lo em todo lugar, em todo tempo. Não preciso ir num lugar físico, eu não preciso me deslocar para o monte, eu não preciso me deslocar para a igreja, eu não preciso me deslocar para uma praça, eu não preciso me deslocar para Jerusalém. Eu posso adorar ao Senhor em qualquer lugar que eu esteja. Isso não me impede, isso não me dá a liberdade de não congregar. Porque a palavra de Deus também me ensina a congregar. Percebe, irmãos? Mas aquilo ali que Jesus estava fazendo, Ele estava interrompendo uma cadeia de anos, centenas e centenas de anos, de inimizade. Ele estava colocando por terra uma cadeia que prendia aqueles povos, cada um no seu lugar. Cada um do seu jeito. Não, eu vou fazer aqui na minha, a azar é dele. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me atribuiu para fazer. Eu faço a minha parte, a azar é dele, eu não estou nem aí, porque a minha parte eu vou fazer. Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A minha parte, a sua parte está conectada com a parte de todos. Quando nós fazemos o nosso, fala comigo, o nosso trabalho, querido, todos saem ganhando. O trabalho do Joelis como diácono, presta atenção nisso, não é só ficar ali em pé, o culto inteiro. Mas o bom trabalho do Joelis permite com que o pessoal da música faça um bom trabalho. Está conectado, irmãos. Então não existe o meu trabalho, existe o nosso trabalho. Aleluia. E assim você vai passeando por cada departamento da igreja e vai percebendo a importância de cada um, de cada serviço, irmãos. Amém, querido? Todos são importantes.
Jesus, ele veio justamente para poder trazer uma unidade no meio do seu povo. Ele veio para trazer algo que até então não existia, mas agora ele ensina o caminho, e se ele ensinou o caminho, eu e você temos que andar nele. Ele é o nosso exemplo. Se Jesus andou desse jeito, nós temos que andar. Se Jesus mostrou como fazer, nós podemos fazer. Eu queria pedir o pessoal da música para vir para cá, por favor. Agora, olha que coisa interessante. Quando uma ponte é estabelecida, olha o que acontece. Uma ponte é estabelecida e não muralhas. Olha o que acontece. Versículo 24, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Oh, aleluia. Eu que falo contigo. 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Versículo 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse a aqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia! A mulher, querida, ela não guardou aquilo. Uma vez curada, ela deu um jeito de falar assim, ei, eu fui curada. Vem cá comigo vocês também, para que vocês também sejam curados. Ei, quando uma ponte é estabelecida, querido, vidas são alcançadas. Quando muralhas são levantadas, querido, nós vamos viver dentro de um reino fechado, pequeno, que tende a exterminar. Mas quando nós abrimos nossos corações, abrimos a nossa vida, e através das pontes são estabelecidas, pessoas começam a chegar nas nossas vidas, pessoas vão chegar na nossa igreja, querido, cada vez mais, porque pontes estão sendo estabelecidas e não muralhas. Você pode ficar de pé. Jesus, ele ofereceu no versículo 10 a restauração para aquela mulher, e aquela mulher foi restaurada. Jesus hoje, ele nos oferece a oportunidade, querido, a oportunidade de recomeços, de restabelecer pontes. Sabe, eu não quero aqui criar um ambiente emocional para você nessa manhã, não. Eu quero criar aqui um ambiente de arrependimento no nosso meio. Que o Espírito Santo possa testificar essa mensagem no seu coração, como vem falando até agora no seu coração. E eu tenho certeza que ele falou, porque está te gerando um incômodo aí dentro de você. Está gerando uma situação que você está ficando constrangido até mesmo. Mas quando o Espírito Santo faz isso, querido, ele não faz isso para te expor, para te envergonhar. E muito menos eu quero fazer isso nessa manhã. Mas eu quero te dar a oportunidade, sim, de você pensar, refletir, aonde que você está construindo muralhas. E você possa, nessa manhã, quebrar essas muralhas que estão sendo construídas aí na sua mente e estabelecer pontes. Para que pessoas possam se achegar, querido, até você. Para que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa manhã,
nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, na nossa igreja. Amém, irmãos? Eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. E eu não quero aqui, como disse, expor ninguém e não vou fazê-lo. Não tem no meu coração isso nessa manhã. Mas eu quero orar por você nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós temos um povo aqui, que é o teu povo, que o Senhor pagou um alto preço por eles, através da morte de Jesus na cruz e o seu sangue derramado. E nessa manhã eu quero orar por eles, Deus, pois eu lhes dei a sua palavra, mas é o Espírito Santo do Senhor quem pode promover no coração deles qualquer transformação de vida. Por isso, Espírito Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que aquilo que você colocou no coração deles nessa manhã, haja no coração deles agora o desejo de arrependimento e a confissão do erro, para estabelecer uma nova jornada daqui para frente contigo e com os irmãos, sem mais qualquer sentimento de culpa ou condenação sobre eles, como se o erro, o pecado jamais tivessem existido. Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, para que corações arrependidos, ó Deus, recebam o perdão nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que você está fazendo nos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso é obra do Espírito Santo do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado. Oh, Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor, por corações quebrantados. Obrigado, Deus. Obrigado por corações arrependidos. Obrigado por pessoas que estão desejosas nessa manhã de restabelecer pontes com outras pessoas. Oh, Deus, obrigado, Deus. Obrigado. Posso ver pontes caídas sendo reconstruídas nessa manhã. Oh, obrigado, Deus. Obrigado por essas pontes, Deus. Obrigado por relacionamentos que importam umas com as outras, relacionamentos restabelecidos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor, no meio da unidade do seu povo, o Senhor ordena a bênção. Oh, Deus, obrigado, Deus, porque eu posso ver a bênção do Senhor sendo estabelecida na vida de diversos irmãos aqui, Deus, no meio das famílias, oh Deus. Obrigado, Senhor, por filhos, corações de filhos se convertendo aos pais, coração dos pais se convertendo aos filhos, coração da esposa se convertendo ao do marido e coração do marido se convertendo à esposa. Obrigado, Deus, obrigado por aquilo que o teu Espírito Santo está a fazer. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus?